Agora foi. Agora deu certo. Deixa eu Eu ver já se eu... tava preocupado que esse negócio não ia dar certo. Ah, tem que dar. Eu também te mandei convite antes. Mandei o convite pra ti, inverti, mas não. Enfim. Vamos lá, só colocar aqui logo o tema da live aqui nos comentários. Show de bola. Eu vou dar uma disparada também pro pessoal aqui. Vamos convidar o povo aqui pra participar junto com a gente. Quem é? Perfeito. Vamos lá. Alguns representantes comerciais, pessoal da área de vendas aqui. Enquanto o pessoal entra, o Instagram vai avisando a galera. Vou puxar um assunto aleatório aí só para não ficar aquele silêncio quando a gente publicar. Não, aleatório nada. Eu quero saber como foi que começou aí no mundo da representação, que é uma curiosidade, né? Que foi que te levou a isso? Pô, então tá, vamos lá. Na verdade, eu comecei nos trabalhos no mundo corporativo, numa contabilidade. Da Uhum. contabilidade, eu fiquei 3 meses na contabilidade. Eu era office boy contínuo, de bicicleta, numa cidade que chovia 80% do ano. Tá merda. E a cidade é assim, quem já foi para Jaraguá e região lá, o vale, né, Uhum. é morro, me ferrava pra caramba. Mas o pior de tudo não era isso. Eu ia cantando debaixo da chuva com capa e sacola amarrada no pé, entrava nas empresas para entregar os impostos pra galera. Pô, a gatinha recepcionista lá, tal, eu entrava sorrindo, tentava arrumar o cabelo porque tava com a capa. Me esforçava bastante, assim, sabe, para me manter Aham. motivado e alegre. Mas quando eu voltava no final do dia para contabilidade, eu via a galera lambendo o dedo ou com aqueles molha-dedo rosinha e contando o papel o tempo todo. Eu falei, cara, isso não é para mim. Não é não. Sim. Aí depois, nesse período ali de 3, 4 meses, eu pulei fora. E aí eu tava indo de carro para Jaraguá, para Guaramirim, tinha uma namorada que morava lá. Tava indo para casa dela e minha sogra pegou e falou: Ó, aqui, olha, essa empresa aqui estão pedindo currículo. Aí eu, pô, tô desempregado, sogra metendo pressão, né? Bora mandar Uhum. currículo. Enfim, era uma indústria e lá eu fiz carreira, assim, comecei na produção, peão de produção mesmo. Tentei uma vaga no comercial, não deu certo. Um mês depois eu fui pro financeiro, trabalhei em crédito e cobrança. Mas o pessoal de vendas, putz, era só assistente de vendas, cara. Todo mundo assistente de vendas. Mas o pessoal de vendas chegava com a carteira cheia, assim, tipo, gordona. Chegava com saveiro rebaixado a neon embaixo. Pessoal- Aí a gente olhava com admiração pro pessoal de vendas. É. E aí nisso, pô, comecei a olhar com carinho, mas cara, eu fiz um tour pela fábrica. Depois eu fiz a apresentação de um projeto de uma outra galera, um projeto de melhoria que lá tinha um círculo de controle de qualidade. Eram várias pequenas células, grupos montados dentro da fábrica que faziam, eles propunham melhorias, cada um no seu setor. E um projeto daquele muito bom precisava apresentar esse projeto para o município. Concorriam várias empresas diferentes da indústria. E me chamaram para fazer a apresentação desse projeto, que não era meu, porque como era tudo especialista, CDF, eletrotécnica, eletromecânica, robótica, e eles não tinham coragem de se expor, aí eu fui chamado para apresentar, puxei os três para cima do palco, fiz a apresentação junto com eles. A gente ganhou umas premiações muito massas, assim, a gente foi para Porto Seguro viajar, ganhamos viagem da empresa por causa disso, ganhamos uma etapa municipal, ganhamos uma etapa estadual, e a gente ficou em segundo lugar na nacional. E aí surgiu uma vaga para eu fazer um treinamento no Biro Veritas, que é uma empresa de Curitiba, de gestão da qualidade, que é implantação de ISO 9000. E a empresa iria implantar ISO 9000 lá. Enfim, mergulhei, era um treinamento que tinha 85% de reprovação. Tu passava uma semana imerso lá em Curitiba no treinamento e no final tinha uma prova. Se você fosse bem na prova, tu ganhava certificação. E tinha 85% de reprovação. A galera pagava na época uns 3, 4 mil, mas estamos falando de 2008, Na época que 2007. Num era muito bar. dinheiro, né? Era muito dinheiro, era como se fosse uns 15 para hoje e 85% reprovava. Então eu passei naquilo lá, a gente fez a implantação, fui auditor líder de qualidade, enfim, fui rodando a empresa toda até que uma hora surgiu a vaga em vendas. E eu fui trabalhar em vendas. E quando eu estava em vendas, teve um senhor chamado Alcino. O Alcino pegou e falou assim: Adriano, tu não vai ser representante comercial, não. Eu falei, pô, mas como vendedor interno, né? Porque primeiro o assistente de vendas, aquela galera com a Uhum. carteira cheia de boleto, na verdade, né?
assistente de vendas, depois virei vendedor externo e eu tinha como meta, eles me chamaram para ser gerente de Key Account. Sim, Para quem não sabe, Key Account é um grupo de clientes que a empresa considera especial e quer ou proteger esses clientes ou quer acelerar a venda desses clientes. E aí eu peguei e falei, putz, não quero. Aí pergunta, por quê? Porque se eu cair naquele canto do funil, eu não saio mais. E eu quero ser representante comercial. Eu falei, tu não tem perfil nenhum para ser representante comercial, tu vai ser gerente de vendas. Eu falei, nem a pau. Uma empresa com uma cultura muito pesada, trabalhar dentro da empresa era muita porrada o tempo todo, não era gostoso trabalhar lá dentro. Eu falei, pô, eu aprendi a amar essa empresa, mas eu preciso estar longe dela que eu consigo. Ninguém me cobra tanto quanto eu mesmo. Então eu sei que eu consigo fazer o que a empresa espera de mim estando à distância. E outra, representação comercial tá longe, vinham os representantes no final do ano, ajudavam com uma bolada de grana para nossa festa de encerramento, enfim. E aí acabei iniciando a vida na representação porque surgiu a oportunidade. E quando surgiu essa oportunidade foi para Fortaleza. Neguei na primeira, neguei na segunda, na terceira vez me convenceram que valia a pena. E aí juntou muita coisa, assim, porque foi num período em que as comissões começaram a mudar, a competitividade, entrando internet, e a realidade dos representantes completamente diferente daquilo que o pai, o avô, o bisavô, que eram representantes e caixeiros viajantes, tinham, sim. né? Uhum. E a gente precisou de uma nova realidade da representação. E um cenário novo começou a ser construído. Massa. Então vamos começar logo a live, né? Já aproveitando essa linda introdução, rapaz, que história massa. Eu quero ouvir de ti qual é a diferença de representante para vendedor externo, né? Que isso daí, inclusive, na época que eu comecei, era uma dúvida assim que me pegava de, poxa, mas qual é a diferença de um para o outro, né? Boa, boa. É, a diferença de seja vendedor interno, vendedor externo, representante comercial, ela está escrita inclusive no. Ó, eu sou Adriano Cunha, representante comercial da Conceito Têxtil. A Conceito Têxtil é uma empresa que vende matéria-prima e insumo para a indústria da confecção e também lojistas que vendem para a indústria da confecção. Eu tenho um outro canal chamado Dica de Representante. O Dica de Representante, ele tem a humilde proposta de não ensinar as pessoas naquilo que os outros querem fazer mentoria e querem. Não, são dicas porque eu entendo que eu sou jovem e converso com muito macaco velho. Inclusive, na hora de construir a logo foi bizarro, porque como é que a gente vai. Eu sempre chamei a galera de macaco velho, experiente, e uso alguns termos como o macaco velho não sobe em galho seco. E, pô, a logo começou sendo um macaco, assim, nasceu a ideia de fazer um macaco, porque eu chamo a galera de macaco velho. Só que a gente começou a perceber que poderia ser pejorativo, e como é que eu vou chamar o cara de macaco, macaco velho, sem ser mal educado com isso? E o Jonathan, um amigo lá de Joinville, Santa Catarina, que tem uma agência de marketing incrível, Ousar, quem quiser acompanhar lá, Ousar, ele pegou e trouxe a ideia, pô, Adriano, o macaco que é banana. E a logo se tornou uma banana, porque macaco é banana. Então eu não estou aqui para ensinar nada, mas só para entregar algo que macaco gosta pra caramba. E nisso veio a diferença do vendedor e do representante. Aí eu entro. Porque o vendedor, tu pode puxar algum ou alguns corretores imobiliários, tu pode puxar alguns vendedores de carro. O cara te vai fazer uma venda na vida e depois ele some do mapa. Tu nunca mais vai falar com ele. E esse cara usa todos os gatilhos mentais e todas as técnicas para te convencer daquilo que você quer. E o representante comercial, ele vende o arroz com feijão da tua empresa. É comum que você fique comprando continuamente com ele a tua ecobag, a tua matéria-prima, teu insumo, seja qual for a tua área de atuação, você vai ter um relacionamento constante. E se ele vender algo que fica encalhado na tua prateleira, que fica no teu estoque, no teu almoxarifado, ele não está comprometido com o teu sucesso, tu não vai mais comprar dele. Então, a diferença do vendedor para o representante, a primeira base dela, é que o vendedor ele vai te vender, ou vai te conquistar, vai te convencer a comprar, vai ser um consultor, vai ser um executivo de vendas, vários nomes gourmet para essa profissão muito antiga. Já o representante comercial, ele é um empresário de venda que ele precisa ter lucro e ele precisa fazer com que os clientes dele também tenham lucro.
Então, a partir do momento que a gente entende que eu sou um CNPJ, que eu sou um empresário, e o vendedor externo é de maneira muito comum um CLT, um vendedor, eu tenho um marketing, eu tenho contabilidade, eu tenho contas a pagar, eu tenho uma tesouraria, eu tenho tal, se for uma equipe, uma liderança. Então, assim, você começa a estruturar o trabalho do vendedor. O primeiro CNPJ é o próprio CPF do vendedor, então tudo começa sozinho. E alguns vendedores já têm cabeça de empreendedor, cabeça de CNPJ. E aí, depois, a questão de abrir o CNPJ, ter faturamentos grandes e ter a liberdade de trabalhar para várias empresas, você vender produtos de diferentes segmentos, e aí é um oceano de oportunidades de acordo com a capacidade de administração dele. Com alguns colegas de trabalho, a gente discute ainda que representante não tem salário, representante tem faturamento. E é muito comum escutar representante falando, pô, meu salário. É, tudo bem, você vai ter um prolabore do teu negócio. Ok, concordo com ele em relação a isso. E você também enxerga representantes que atuam de maneira extremamente operacional. Que quando você começa a enxergar a tua empresa como gestor dela, você vai ter o operacional, o tático e o estratégico. E você, se você está sozinho, você vai ter momentos que você vai vestir a camisa do operacional, do tático e do estratégico, até o momento que você começa a montar uma equipe. E não pode, o vendedor ele é extremamente operacional. Acho que essa é as maiores diferenças, não as únicas. Inclusive, eu quero perguntar para a galera aí, quem aqui é representante, comentar para a gente, e encaminhar para representante, quem aqui é vendedor e não é representante, quem compra de representante ou quem é empresário que contrata representante para vender o seu produto. Comenta aí para a gente, até para a gente poder pivotar aqui a nossa conversa de acordo com a necessidade de quem está Representante, com eu a já vi gente. alguns entrando aqui, Tem, viu? eu vi o Lucas, aquele aí, ela lida com o representante, o Léo é O representante, Léo seja também. bem-vindo, amigão. Sou. Tem 11 pessoas aí, não tô vendo todo mundo não, só quem É, tá comentando aparece para mim. perfeito. Show de bola, gostei muito. E assim, é uma coisa que eu acredito, inclusive, que seja muito bom para a empresa que está começando, porque talvez o que é que eu senti ultimamente é que é um tipo de canal de venda que não está sendo tão explorado. Esses gurus aí da internet muito mataram por conta de tráfego, você só tem que fazer tráfego, isso e aquilo, e aí acaba esquecendo os canais que já funcionam. E aí eu vejo que, tipo assim, às vezes é mais barato você contratar um representante, porque ele entraria ali na sua folha como variável, do que você contratar um vendedor interno, sendo que também esse cara vai ser ali, né, a porta de entrada para sua empresa, para clientes que você geralmente não atenderia. O que é que tu acha disso? Um cara que está começando, o que é que tu diria para ele que, poxa, quero abrir esse novo canal de representada? E, cara, eu consigo continuar esse assunto com você do ponto de vista do representante, do ponto de vista de quem está começando, começando uma marca e vai contratar o representante, e por algumas vezes esses pontos de vista eles se conflitam. Sim, Algumas vezes eles se encontram e outras vezes se conflitam. Quando a gente fala de negócio, marketing e vendas, temos que ter um plano de relevância. O que é um plano de relevância? É você vender por vários meios. Seus clientes estão em vários lugares. Então você vai ter um marketing muito forte de Google, você vai ter um Instagram, Facebook, TikTok, você vai ter um call center trabalhando onde você vai receber tudo isso. Existe o marketing de mini comunidade, onde você começa a colocar todos os clientes em determinados grupos e estabelecer valores e uma política ou uma cultura de conversa com essa galera. Existe o outdoor, né? Existe o buzz door. Cara, existe muitas formas e eu não acho que exista uma correta. Eu acho que todas elas, a empresa ela tem que ser multi, ela tem que estar em todas as plataformas, em todos os lugares que o cliente dele está. Newsletter, né? Criar conteúdo e disparar por e-mail. Pô, tem uma forma de comunicação, Ícaro, que eu percebo que muita gente abre mão dela e desconsidera, que é o seguinte: quando a gente coloca um outdoor na rua, o que que a gente quer? A gente quer ser visto. Quando a gente publica alguma coisa no Instagram, a gente quer ser visto. Principalmente se o Instagram é aberto. E as pessoas vão lá e passam reto, ou no máximo um coraçãozinho de uma curtida, mas não dão aplauso. Pô, quando uma pessoa patrocina um evento, quando ela coloca sua marca em visibilidade, ela quer ser vista. E quando as pessoas fazem uma publicação, elas querem ser vistas.
E a gente perde a oportunidade de alguém que a gente já tem relacionamento de tornar isso intenso e fazer a diferença para o Ícaro que está aqui se esforçando para atrair a galera, convidando gente, criando conteúdo. Use essa oportunidade. E a Meta, o Facebook, tem o status do WhatsApp. E eu não vou aqui falar sobre a relevância do status do WhatsApp, mas eu vou falar sobre a regra dele. A regra é o seguinte: se o Gustavo Fernandes, que está acompanhando a gente aqui, tem o telefone do Adriano Cunha salvo, e eu não tenho o telefone dele, e quando eu publico alguma coisa no status do WhatsApp, o Gustavo não consegue ver o que eu publiquei. Porque ele tem meu telefone salvo e eu não tenho o dele. Quando é o contrário, eu tenho o telefone dele salvo e ele não tem o meu e eu publico, ele também não consegue ver. Nós dois precisamos ambos estarem com os telefones salvos para que um veja. E aí você tem uma relação de status que aparece para você, que só aparece porque os dois têm o contato salvo. Vamos esquentando esse lead, vamos dar. Assim, ele está muito preparado para você. E ou você não olha isso, ou você não publica, ou você não reage. Caracas, não faz sentido isso. Então, assim, dentro dessa estratégia de você usar todos os meios de comunicação possível, o representante é um excelente meio de comunicação. Porque o representante comercial, ele tem, ou ele é especialista em região, ou ele é especialista em produto, ou ele é especialista num tipo de pessoas, num tipo de segmento de mercado, em atacado, em varejo, e ele tem uma especialidade. E aí eu vou falar, é muito insensato não contratar um representante, porque o teu custo com o teu representante é muito baixo, se não zero. O representante vai bater na porta, vai gastar em combustível, vai investir em agenda, vai tentar marcar encontros, network, visita atrás de visita, e você não vai gastar R$ 1 em cima do fracasso dele. Você apenas e unicamente vai compartilhar o sucesso que ele teve. Quando ele vender, você vai compartilhar um pedaço desse sucesso com ele e normalmente somente na liquidez, quando receber. E aí eu vou chamar a atenção também do representante que se vende de uma maneira muito barata e trabalha para empresas que têm 7, 8 representantes na mesma região, 3 representantes na mesma região. Meu amigo, tudo que você tem de valor você está entregando de graça. Saiba valorizar isso, saiba usar isso a teu favor. E isso eu converso muito dentro do Dica de Representante. E é o que você tem de maior valor, não é o produto que você tem na mão. Quem vende, vou falar do segmento têxtil, quem vende tecido são as fábricas que eu trabalho. Eu não vendo, eu vendo serviço. E o meu produto é a carteira de cliente, é a rota, é saber qual é o melhor horário para conversar com o Ícaro. E colocar para dentro várias empresas de qualquer jeito é simplesmente fazer com que o valor dessa carteira despenque por completo. Hoje tem corretores imobiliários que na hora que você convida ele para procurar o imóvel dos teus sonhos, ele pega e fala assim, tá bom, eu te cobro R$ 5.000 para te dar assessoria e achar o teu imóvel ideal. Enquanto tem corretores que estão 10 correndo atrás para atender todo tipo de cliente, olha, vou ser honesto contigo, para lavar a máquina, para consertar a máquina de lavar roupa que está na tua casa, você paga uma visita do técnico. Mas o representante comercial você não paga. Isso é porque o representante comercial não sabe valorizar o serviço dele. E aí é uma comunidade, né? É uma comunidade dos representantes que não constroem esse valor para aquilo que eles têm para entregar. Porém, contudo, todavia, com toda a tecnologia que está aparecendo por aí, quem tiver essa habilidade de conversar num para um, olhar no olho, entender o que está passando no coração da pessoa, só no olhar, sem ela responder, é uma habilidade que o representante macaco velho tem e vai passar a valer muito. E quem souber valorizar isso, Ícaro. Falei Certeza. demais? Tem vários pontos Não, que é para isso. abordar sobre esse assunto ainda. Mas, assim, ou seja, se tem representante que trabalharia por você sem cobrar exclusividade, sem cobrar nada, é insensato tu não chamar o cara. Com E aí certeza. é teu trabalho fazer com que dentre as várias marcas que ele representa, e às vezes é muito comum no segmento de confecção, Ícaro, ter representante que trabalha com várias marcas, inclusive concorrentes, várias marcas de lingerie, várias marcas, você tem que fazer esse atrativo para ele, ou com melhor comissão, ou com um produto que ele é tão bem explicado como vender ele, que tu tem encarte, tu tem material de comunicação, Instagram, facilite a vida do teu representante. Isso vai deixando o representante um pouco Nutella? Vai, não vou negar, o representante raiz vende o que tem na mão. Mas, por outro lado, nesse mundo de competição, quem facilita ganha. E isso serve para todos os lados. O representante que facilita para a empresa fornecedora dele, ele é um representante diferenciado. A empresa que facilita para o representante
é uma empresa que ganha mais o olhar do representante também. E os dois juntos que facilitam para o cliente vão ter mais atenção do cliente consumidor também. Perfeito. E quais são os tipos de documentos ou arquivos que facilitariam a vida do representante? Tu falou aí do encarte, show de bola, mas o que mais que tu vê assim, poxa, se a empresa entregasse isso daqui para o representante, facilitaria muito a vida do rapaz. Boa pergunta. Vamos lá. Tudo que a empresa pode fazer, o representante, que é o vendedor empreendedor, também pode fazer. Quanto menos a empresa fizer e quanto mais o representante fizer, mais o representante defende e protege o seu mercado. Quanto mais a empresa fizer, eu vou trazer uma polêmica aqui, não sei como é, a gente está com 25 minutos, né? Acho que é um momento legal de trazer polêmica aqui. Você viu, ou alguém aqui viu, quando um representante da G4 falou que o representante é o câncer da indústria? Chegou Não, não vi a isso ver aí isso? não. Não Senão eu tinha viu? xingado muito, viu? Pois é. Alguém aqui que está com a gente viu isso? Pô, não tô aparecendo. O pessoal está comentando, porque para mim está aparecendo pouco comentário aqui. Tá bem fraquinho de comentário. Acho que Estão essa galera. comentando muito pouco, viu? Vamos começar a comentar, meu povo. Pô, bora perguntar aí, encaminhar para outros representantes. Pois é. Vamos lá, Ícaro, o que que tu acha disso? Virei entrevistador agora. O que que tu acha? Por que que o representante não é o câncer da indústria e por que que pensam isso? Por que que a G4 passou pela cabeça deles isso? Bom, o que eu imagino é que o pessoal está querendo internalizar tudo e aí tirar alguns intermediários. Imagina que o representante seja um intermediário. Eu vejo ele como um braço comercial, um outro canal de venda. E por que que eu vi isso? Não tem nada que se iguale a você ter a visita pessoalmente numa fábrica e o cliente poder ter a sensação, a experiência de tocar na peça. Você pode fazer o tráfego que for, com a blogueira que for, com a modelo, pode ser com a Ivete Sangalo, mas se não for uma pessoa lá na loja do seu Geraldo da esquina mostrando o produto, ele pegando, a experiência é totalmente diferente. E geralmente é Perfeito. muito mais fácil de converter uma venda, né? Pelo menos eu senti isso na época, que presencialmente, quando a pessoa pega, é totalmente diferente de um encarte, disso ou daquilo que a gente coloque. Eu acredito que seja muito isso que a gente começou falando, né? A pessoa virou essa questão de tráfego, agora é tudo tráfego, tráfego, e aí esquece que existe um canal que está funcionando aí há milhares de anos e a pessoa simplesmente bota pro lado porque acha que não presta. Legal. Tem um projeto que a gente está tocando, agora dia 20 de abril fechou um ano, se chama Café Mais Vendas. E nesse Café Mais Vendas eu fiz muito esforço para não levar o pessoal do têxtil de cara assim, para fugir um pouco da bolha e entender como que funciona o mercado de vendas e empreendedorismo fora do têxtil. Tá sendo legal, tá show de bola. Inclusive, nós temos 4, 5 representantes concorrentes que estão sentados lá dentro. E aí vem o livro, eu não estou com o livro aqui agora não, mas é a nova gestão do Gomes de Matos. Ele pega e fala assim: os concorrentes não vão brigar entre si, são os ecossistemas que vão brigar entre si. E quando os ecossistemas brigam entre si, é necessário que o vendedor e o cliente, que por vezes se enxergam como concorrentes, porque um quer vender mais caro, outro quer comprar mais barato, ou o cliente e o seu fornecedor da mesma forma, e o concorrente direto, marcas que conflitam, eles precisam se dar as mãos, cliente, fornecedor e concorrentes, para que o seu ecossistema seja protegido. E não e dentro do Café Mais Vendas isso está acontecendo para proteger o ecossistema. E poucas pessoas ficaram sabendo desse burburinho de terem falado mal do representante, porque o ecossistema dos representantes é muito fraco. Quando eles se reúnem, eles não geram valor. E aqui eu não vou ser generalista, tá? Mas às vezes acaba se tornando muito mais um clube de fofoca do que um grupo de network e fortalecimento. Então eu já começo por aqui porque boa parte da galera que está assistindo falou que não ficou sabendo. Segundo, que é uma dor do representante, quem não é representante é natural também que não se sinta ameaçado por isso. Há 3 anos atrás, em 2022,
eu comecei um projeto que era um insight sale. E o insight sale é através de embalde marketing. E como é que eu fiz esse projeto de insight sale? Chamei alguns modelistas e estilistas. Inclusive a Gisele Teodósio não está aqui, mas em algum momento ela vai assistir porque ela é seguidora a finca. Ela foi uma estagiária que entrou para desenhar modelos básicos, criar modelagem. E essa modelagem eu vou para a feira Zé Avelino aqui em Fortaleza de madrugada, quarta e sábado de madrugada, 3 da manhã, 2 da manhã nós íamos lá. A Mona Lisa foi lá alguma vez com a gente também. Que essa galera da feira não era meu consumidor, meu cliente já nesse momento. Porém, ela iria crescer, desenvolver, ia comprar do atacado local, que são lojas distribuidoras da matéria-prima, e num terceiro ou quarto momento iria comprar de mim. Então a gente começa a gerar desejo de fazer ser conhecido já desde o início. E eu encontrei algumas dificuldades nisso. Por exemplo, todo o trabalho do representante ele é feito 2 vezes ou quem sabe 3 vezes. Porque o representante ele precisa ter um CRM para poder utilizar o Insight Sale. Só que o CRM ele é ponta de venda. Tudo aquilo que você vendeu, que é o banco de dados que você já mandou para a empresa que você digitou o pedido do representante, não conversa com o teu CRM. Então você precisa digitar de novo no teu próprio CRM para poder enxergar e conectar isso. E as empresas não abrem API. Elas geram dificuldade para isso. E como elas geram essa dificuldade, o representante não consegue. Ou ele tem uma estrutura muito inchada para fazer o trabalho 2 vezes, ou ele simplesmente não faz. E com as margens de comissionamento cada vez baixando mais, ele não faz. Ou boa parte não faz. E com isso as empresas começaram a fazer o que o representante deveria ter feito. E elas começaram a entender essa questão de vendas internas, insight sales e tudo mais. E começaram a gostar disso. E o representante é o cara que escuta lá na ponta o que está acontecendo. O representante é o cara que ele não é funcionário da empresa. Muito cliente acha que o representante é funcionário do fornecedor. E tem muito fornecedor que julga o representante por ser funcionário do cliente, porque está sempre defendendo o cliente. E não consegue enxergar isso. É um pouco de falta de visão dos dois, um pouco de entender o posicionamento do cliente, e é também um pouco do posicionamento do representante de não vender essa ideia para os dois, de mostrar, pô, olha o quanto eu estou brigando por você, tanto para o cliente, porém existe uma parcialidade nesse negócio. O Uhum. representante está ganhando comissão em cima da venda, então é normal que o cliente sempre ache que ele está puxando para o preço mais caro para uma situação que vai beneficiar ele. E também é muito interessante que não tem como não julgar a empresa que olha para o representante e fala, pô, ele não tá. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então eu entendo que ele também está do lado do cliente. E ele acaba tendo menos voz nessa história. E as empresas aprenderam a fazer isso dentro de casa. O representante ficou um pouco atrasado nisso e com menos ferramenta. Para ter uma ideia, até hoje eu tenho dificuldade. Existe o RPA. O RPA é um robozinho que faz o login e senha como se fosse um ser humano mexendo no Uhum. computador. E ele simula uma pessoa de verdade digitando. Só que para desenvolver isso, eu desenvolvo para mim. Custa caro, eu desenvolvo para mim. Na hora que eu vou multiplicar isso para outros representantes, é uma nova personalização. Então é difícil escalar isso. O representante ele está contra a parede. E boa parte dos representantes, não vai se acabar a representação, mas boa parte dos representantes está com a vida contada, porque simplesmente é uma mão de obra especializada, que paga pedágio, que paga combustível, paga tudo na frente antes de vender, e eles estão ficando desinteressados. Existem outras profissões que estão dando mais lucro. Ou as empresas começam a tratar com carinho o representante, valorizar eles, treinar, desenvolver, investir uma grana que talvez os representantes não tenham, e aí vamos colocar nesse pote, vamos colocar nesse balde, nessa caixa, tudo aquilo que você faz para a tua empresa. Criar processos, fazer uma análise DISC de perfil comportamental do teu representante, colocar o teu representante dentro de uma cultura organizacional. Pô, hoje tem empresas de consultoria que para contratar um representante PJ independente que não trabalha lá dentro full time, que faz o fit cultural. E isso é possível fazer mesmo fora da empresa também. Então, acho que isso é possível sim. E aí tu me pergunta que ferramenta. Pô, eu falei várias aqui, que é CRM, que é
que é ter um RP, porque o representante, às vezes, ele fala assim, eu vendo 3 milhões, eu vendo 200 mil, eu vendo 100 mil, Não, tu não... Teu faturamento não são 300 mil, não é 2 milhões. O teu faturamento é a nota fiscal de comissão que você emite. E isso é o bruto, porque em cima disso, tu vai colocar as tuas despesas de marketing, de contabilidade, de recursos humanos, de sistemas que tu paga, de inteligência, que não é inteligência artificial, é inteligência coletiva, né? Porque toda a inteligência das pessoas estão sendo jogadas lá dentro. Enfim, tu vai jogar todo esse teu custo ali, e aí você vai ter o teu lucro líquido, e teu lucro líquido você vai tirar o teu prolabore. Então, assim, existe essa questão da profissionalização e todas essas ferramentas que você vai utilizar para isso. Me perdi um pouco da pergunta, Icaro. Me bota de novo no trilho, por favor. Não, já tava indo bem tranquilo, tava show de bola. E aí eu acabei, tu puxou outra coisa que já veio outra dúvida aqui. Muito legal. Que o que foi, nesses vários anos aí de experiência tua, o principal desafio, assim, tu pegou um problema que diz, puta que pariu, esse problema aqui. Aí quando passou, tu diz, poxa, esse daqui tava mais tranquilo. Mas o que foi que tu teve, Uma, assim, que foi difícil mesmo para passar? o maior desafio ele não está completamente resolvido. Eu sou humilde o suficiente para falar isso. Uhum. Dentro de uma estrutura de um escritório de representação robusto, eu tentei muita coisa para não falar de tudo, porque tudo é muita coisa, mas eu tentei muita coisa. Eu tentei criar equipes e dividir as equipes entre esse aqui conversa com confeccionista, esse aqui conversa com atacadista, esse aqui conversa com empresas de faturamento até tantos mil, esse aqui conversa com empresas do segmento fitness, esse do lingerie, esse do praia. Eu tentei dividir de tudo quanto é jeito. Comercialmente, ele até funciona. E isso desde uma equipe vai pegar um projeto do começo ao fim. Eu vendo, digito, entendo, revendo, faço pós-venda, faço tudo. E já fiz um Fordismo da história. Uma galera só vende, uma outra galera só digita, uma outra só faz pós-venda, uma outra só recupera inativo. E com a redução da comissão que está acontecendo hoje, e eu não vou, assim, ó, eu estou reclamando da redução de comissão, mas eu vou me desviar um pouco aqui do foco rapidinho, cara, mas assim, ó, o Ceará tem 7 milhões de habitantes, é isso? Me corrige, qual é o número? Quantos habitantes tem o Ceará? Alguns falam 6 Eu milhões, acho que aí é mais ou depende menos se isso. é Fortaleza e região votante. metropolitana tá com três uns quebradinhos, acho que deve ser uns 6 e pouco, 7. Eu vou pegar aqui 6 milhões, então. Se eu injetar 6 milhões de reais na empresa do Ícaro, eu tenho certeza que tu consegue multiplicar isso e fazer isso dar bons resultados, fazer esses 6 milhões virarem mais. Mas se a gente pegar R$ 1 e colocar para cada habitante do Ceará, isso se dilui, é consumido, e esses 6 milhões não vão fortalecer a economia. Não vai gerar emprego, não vai, não vai, não vai ser duradouro isso. O que eu quero dizer com isso? Eu entendo que hoje, com a internet, com essa possibilidade que nós estamos tendo aqui, o capitalismo está passando por algo que ele não viveu ainda, que é, antes nós tínhamos pouca gente com muita concentração de riqueza, que são os 6 milhões colocados na mão do Ícaro, que gera emprego, que, enfim, faz muita coisa boa, mas existe uma diferença de. Ó, a Tatiane trouxe aqui É, a população de Fortaleza fica estimada em 4 milhões e 284 mil. Eu não sei se isso puxa votantes e tal, enfim, tem números aí que. Obrigado, Tati. Então tá bom, diminui de 6 milhões de reais para 4 milhões e 274 o dinheiro que eu vou te colocar e aplicar na tua empresa, Ícaro. Depois tu fala com a Tatiane sobre isso. Mas existia uma desigualdade social grande, mas quem estava com dinheiro conseguia fazer esse dinheiro trabalhar. Hoje, com a internet, com a democratização da informação, todo mundo consegue fazer tudo, tem acesso à informação, monta uma empresa, abrir um CNPJ está mais fácil, mais rápido, tá tudo mais simples. E hoje todo mundo quer ser dono de um mercantil, todo mundo não quer trabalhar numa barbearia, quer ser dono da sua própria barbearia, todo mundo quer ter sua esmalteria, todo mundo quer ser um representante, todo mundo quer empreender. Então é como se eu estivesse pegando a riqueza e distribuindo. E tem muitas pessoas boas entregando produtos bons, com boas experiências de atendimento, e as pessoas não vão no mesmo lugar comprar, cada um compra no seu preferido. E, meu amigo, isso tem feito com que o dinheiro se dilua. E as pequenas empresas não estão faturando o suficiente para pagar o seu custo fixo. Porque existe uma linha que mantém o seu custo fixo.
Então, com isso, o que foi, meu amor? Invasão aqui, ó. Invasão no escritório. Dá um oi pra galera. Manda um beijo. Manda um beijo. Depois a gente conversa, tá bom, meu amor? Vai lá. E aí, e com isso, é, as empresas não estão sendo mais tão longínquas, tão duradouras. E os representantes comerciais estão sofrendo por isso, porque as pessoas elas conseguem comprar direto de empresa, a empresa não blinda, ela não cria um modelo de negócio em que eu coloquei esse cliente para dentro da empresa, e só que é um produto que é tão fácil ser repetitivo que o cliente pode comprar direto do venda direto, mas eu vou continuar passivamente recebendo uma comissão reduzida por isso. Porque isso incentiva o representante a continuar colocando clientes lá dentro. Mas a empresa se posiciona como um concorrente do representante, falando: ficou 3 meses inativo, esse cliente é nosso. Aí o representante fala: não vou mais colocar cliente lá dentro, eu vou começar a colocar em outro negócio. Ou o representante vira um atacadista e começa a comprar para vender. E vários inimigos do próprio ecossistema começam a se construir nessa história. Então, tudo isso tem dificultado, sabe, Uhum. Ícaro? E a gente precisa sentar junto, vamos voltar lá. A gente precisa os concorrentes, que é fornecedor, cliente, representante, concorrentes entre eles, sentar junto num café de sábado, 7h30 da manhã, e falar: aí, o que que a gente vai fazer para proteger o nosso ecossistema e fazer com que todo mundo ganhe dinheiro? E colocar isso no papel e proteger isso também para que lá na frente as traições não venham a acontecer. Enfim, acho que isso precisa ser feito. De novo, eu fugi do tema aqui, fui para longe, não me puxa de Não, volta que eu eu continuo. não vi que você Não fugir, foi, não. não. Tá. Inclusive, eu acredito que muito desses problemas aí sejam porque tem muita gente que começa a empresa na tora, na coxa, né? Até entrando no sindicato, acabei tendo contato com mais empresas e eu vi que, tipo assim, a pessoa tem muita coragem de abrir uma empresa, mas não teve nenhum preparo antes de dizer assim: não, deixa eu estudar um pouquinho aqui, como é que eu vou abrir essa empresa? Qual vai ser o Uhum. modelo comercial vai ser adotado? Tipo de precificação? Porque a gente está muito acostumado a sempre querer fazer o mais barato. E aí, quando vai ver, não tem como colocar uma verba de marketing, um tráfego, um comissionamento para representante. E eu acho que está faltando realmente um pouquinho de profissionalização, não só do mercado do representante, mas nele como um todo. Os empresários também estão extremamente, como é que eu posso dizer, amador. Você falar de fluxo de caixa DRE com qualquer pessoa, tem gente aqui que vai saber nem o que diabo é isso. É, vamos fazer um debate gostoso aqui na frente de todo mundo agora aqui. Vamos sangrar na frente dos tubarões. É, na, na posição de consultor, eu tenho percebido que boa parte das boas empresas de consultoria não estão querendo trabalhar com empresas que faturam menos de 500 mil mês. E a explicação para isso ela é simples, não é difícil não. Não é preconceito. É porque se você tem uma empresa com 40 funcionários e para organizar a empresa, existem algumas funções básicas que são o seguinte: por exemplo, a pessoa que vai destrinchar, vai detalhar, vai descrever todos os processos. Toda mão aqui, ô, Pronto. fez o efeitozinho. A pessoa que vai auditar tudo isso, que vai auditar esses processos que foram feitos, dentro de uma máquina de vendas, dentro da tua área de vendas, quem vai criar esses indicadores é um braço de tecnologia que você tem que ter, um BI não é barato hoje para conectar tudo isso. Então tem aí de 3 a 5 funções dentro da empresa, que se você tem uma empresa com 40, 50 funcionários, 50 funcionários, tu colocou 5 pessoas novas, que é mais ou menos o número de pessoas que você vai precisar para poder regularizar essas funções dentro da tua empresa. É 10% de aumento na tua folha de pagamento. E não é uma mão de obra da mais simples. Ela não precisa ser a mais rebuscada, a da mais qualificada, porque tu pode qualificar internamente muita coisa. Mas é uma mão de obra que vai te custar pelo menos 2.000, R$ 2.500 por mês, mais encargos. Estamos falando de um investimento aí de perto de R$ 10.000 por mês que você vai ter de aumento. E no operacional, no dia a dia, uma empresa que tem 4, 5, 6 funcionários internos, para aumentar 3, 4 pessoas, eu tenho que crescer 50% a tua folha de pagamento. E isso pesa. E isso pesa bastante. Então, eu acho que isso é uma explicação. E fica até a dica, se a gente conseguisse, talvez, Ricardo, ter algum modelo de negócio em que a gente consiga, por um valor menor do que esse, talvez pelo valor de um funcionário, no máximo dois, por R$ 2.000, R$ 4.000 mês, terceirizar esse trabalho deles. Se a gente faz
isso, se a gente chega dentro da empresa, pô, tu vai pagar aqui o salário de dois profissionais, R$ 4.000. A gente vai cuidar do teu BI, a gente vai cuidar da padronização e da descrição dos teus colaboradores, da função de cada um. Porque a gente já consegue minimamente ter um número para que o empresário possa subir para o estratégico e analisar. Isso até tantos funcionários, até tanto faturamento, eu acho que é um negócio que está aberto aí para o mercado, sabe? Esse tipo de trabalho, porque é difícil para o empresário fazer realmente. Eu não sei se tu concorda comigo pelo que tu viu no sindicato. Não, completamente. Até mesmo porque, tipo, ele não faz porque não tem tempo, tá muito no operacional, ou ele não faz porque ele não tem conhecimento suficiente para fazer. O conhecimento tem que bater na cabeça mesmo, né? É, E, com gato porque morto até o gato miar. é aquela coisa. A Mas gente fica batendo ali, batendo, tentando fazer com que o pessoal aprenda, seja mais profissional com relação à empresa, porque é incrível. Por exemplo, no sindicato eu tive contato com vários tipos de empresa, desde a feira até maiores. E principalmente as pequenas não entendem que uma empresa de confecção é uma indústria. Eles não entendem que é uma indústria. Não sabem o processo industrial. Quando você diz assim, olha, se você quiser montar uma confecção, fazer uma calcinha ali na sua casa, é uma é indústria. uma indústria. Você precisa de cronoanálise, cronometria, custo do minuto trabalhado, você precisa aprender tudo isso. E a pessoa fica só naquela, não, só preciso produzir barato para vender muito, vou ganhar no giro, vou ganhar no volume. Aí é onde a pessoa se perde. Inclusive, fica uma dica para representantes e empresários que, num esforço muito bom, compram treinamentos caros de 2, 3, 5, 7 mil reais. Comprou o primeiro treinamento? Maravilha. Pega o conhecimento, ao invés de comprar o segundo, terceiro, quarto, paga uma pessoa para executar, para ter acesso até o primeiro treinamento, e você vai ser estratégico e vai colocando essa pessoa para executar aquilo. Vai ser muito mais valioso pagar para alguém colocar em prática, vai lá, vai aprender cronoanálise, vai fazer tal coisa, do que você ficar pagando vários treinamentos e você ficar obeso de conhecimento, mas não ter tempo na tua agenda para colocar isso em prática. Sim, Acho que vale a pena isso. total. E aí, eu acredito que já estamos aqui quase no final da live. E eu queria fazer umas perguntinhas, né, pra gente finalizar. Manda bala, e se for para falar mal, melhor ainda, porque eu conheço muito podre meu. Muito. Não, calma, o podre vai ser o fechamento. Pra gente fechar a live, eu quero saber, assim, uma história cabulosa que você pegou e disse assim, não, pelo amor de Deus, um negócio desse. A gente Mas não eu queria preparou nada, saber. tá? Até só Hã? assim, ó, eu não sei nada do roteiro da live, tá? Tá sendo tudo aqui no Não, improviso. a Ele, gente ele não deixou me em deu essa aberto colher de chá. justamente para ficar um negócio mais tranquilo, mais legal. Mas vamos lá. Eu queria saber, na tua opinião, como é que a gente pode fazer para evitar conflito justamente entre o representante e a empresa? Porque com certeza nessa transação, no meio do caminho, vai haver conflitos. Né? Como é que a gente faz para evitar? Quais são os principais? Assim, poxa, se fizesse isso aqui, resolvia metade. É, eu vou vir de trás para frente, tá? Eu vou, Uhum, eu vou começar. Primeiro, seja uma empresa que gera resultado para o teu representante. Que legal. deixe o teu representante ganhar dinheiro, porque com isso você consegue atrair a atenção dele. Seja importante dentro do faturamento dele. De que forma que o Magazine consegue tomar uma confecção quase que por inteira? Dando resultado para ela. Sim, Quando ele pisca o olho, ele está refém de uma produção de Magazine. A gente conhece muito bem. E o representante da mesma forma. Então, dê resultado para ele. Segundo, eu vejo algumas empresas querendo dominar o processo da representação comercial, pedindo um monte de relatório, check-in de lugar onde estava com localização. Ele não é funcionário, ele é PJ e isso vai acabar te vinculando com CLT e vai te dar dor de cabeça. Não faça isso. Mas tenha uma cultura forte que gere resultado e crie ações, comportamentos, que os comportamentos gerem resultados. E senta com ele para entender a análise SWOT, que você vai ver os riscos, as ameaças, né? As oportunidades. Faz junto com ele, dos negócios junto de você. Seja parceiro, seja uma continuidade do negócio. Porque se você tem uma indústria, ele é o teu setor de vendas. Tem gente que o setor de vendas fica ali junto com a indústria e tem gente que é separado, que terceirizou só isso. Mas é uma continuidade. Se chegar alguma hora que esse trilho cortar, o trem não anda mais. Então, precisa entender, tem que ter essa conexão. E tenta entender o que é
assusta esse representante comercial. Tanto de informação, o que que ele precisa para vender melhor, como também o que que acontece com o cliente. Não fica ameaçando ele que depois de ficar inativo vai perder, vai. Porque se ele ficar dando atenção para cliente inativo, o primeiro a perder é você. Porque Pareto diz que 80% do teu faturamento é em 20% dos clientes. Ele está mexendo com a galera que está te dando resultado de verdade. Ah, é importante dar atenção? Sim, mas para o teu cliente inativo, aí o marketing, várias outras coisas, disparo de mensagens, o e-mail marketing, newsletter, tem uma série de formas de você manter contato. Existe uma frase que eu gosto de usar no treinamento que é o seguinte: quando é que eu desisto de um cliente, Ícaro? Rapaz, quando ele Vou per- desiste de mim, né, não? Não, assim, ó, não existe uma verdade. Existem várias verdades que caminham lado a lado. Primeiro, eu sempre escutei nos todos os treinamentos que eu nunca desisto de um cliente. Tem muitas histórias que depois de 5, 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo, depois de muito insistir, de muita perseverança, a gente conseguiu fazer um cara que não era cliente ser cliente porque eu nunca desisti dele. Mas qualquer treinamento de gestão no tempo vai te falar o seguinte: dê atenção para quem te dá atenção. Não jogue pérola aos Sim, porcos. Lei de Newton fala: aquilo que está em movimento é mais fácil de você movimentar. Então, a lei das frutas baixas fala que você tem que dar atenção para aquelas frutas que você consegue colher mais rápido, que você enche tua cesta. Então, tem muitas teorias também que falam que você tem que desistir desse cliente. E os dois são verdade. A atenção qualificada vai para o teu cliente que te dá resultado. E, meu amigo, se o teu representante não está respondendo, é porque você não é um cliente importante para ele. sim. Desculpa. Eu acho assim, ó, o representante tem que ser importante para o cliente e o cliente tem que ser importante para o representante. É uma troca. E no dia que ele ignorar uma mensagem tua, ou é porque ele realmente é desorganizado, ou porque você não qualificou ele, você não estava entregando o resultado. E isso serve para o fornecedor, serve para o cliente e serve para o representante quando ele enxerga os dois também. Então, assim, o tempo do representante, ele não é multiplicável. Ele acaba. Se você quebrar um telefone, um iPhone, você vai pagar caro, mas você compra um novo. Se você bater o teu carro, tu vai pagar caro, mas você compra um novo. O tempo que passou, ele não recupera mais. Então pensa com carinho, o representante que está indo visitar e o cara da máquina de lavar a roupa que estragou, o cara cobra a visita, o representante não cobra. Mas pelo menos pensa no cliente que você vai visitar, faça uma rota de visitas, prefira os clientes que te dão resultados de verdade financeiros. Ah, mas o dinheiro de todo mundo tem valor. Meu amigo, tem que botar pão na tua mesa. Tem que botar leite para tuas crianças. Então qualifique. Que representante que tem agenda cheia de cliente com ticket baixo tem um problema sério para resolver. E cliente que chama o representante e vai comprar pouco dele, aprenda a comprar online. Aprenda a facilitar a vida do teu representante que ele vai te amar. É uma verdade que eu posso te falar assim, sabe? E da mesma forma representada, facilite a vida do representante nas vendas de baixo ticket. Se é um produto de baixa comissão, facilite, mas não deixe, porque é o boi de piranha da tua empresa, é o produto de destaque, é o teu produto âncora. Compartilhe com ele ainda, porque se você dividir, eu vou te falar, se não tiver ninguém que vai te mandar, porque você vai ter lançamento. Uma vez por ano, pelo menos, para aumentar o teu faturamento, você tem que ter um lançamento de produto. Quem é que vai lá mostrar esse teu lançamento? Se você não tiver alguém botando dinheiro no bolso, não vai. Total. E principalmente em troca de geração nas empresas, ou troca quando aparece uma consultoria, eles esquecem como foi difícil conquistar determinados clientes. E olha assim, meu Deus, esse cliente está botando tantos mil de faturamento dentro da empresa e o representante está ganhando isso dessa forma fácil. Mas como é que foi conquistar isso e todos os outros que vão ter que conquistar? Então, seja parceiro do cara. Porque o representante também pode ser o filho da mãe, pegar um produto que paga melhor e levar o teu cliente para outra empresa. Então, fortaleça e venda o que tem de representante que erra. E eu já errei nisso, tá? Tem produtos que são fáceis de vender. Você vai para o teu computador e digita ele. Vai, ele segue o fluxo. O sistema vai embora. Só que você só liga para o gerente de determinadas empresas quando aparece um problema. E Sim. aí todo o sucesso passa reto. E você não vendeu o sucesso. Você só ligou para falar do problema e você é um representante de problemas. E você não soube vender todos os ganhos de negócio que foi vendido dentro de tabela, sem negociação de preço, sem negociação com o financeiro, de crédito, sem nada. Você fez uma venda maravilhosa, mas tu não vendeu ela, tu não qualificou, tu não colocou ela no pedestal e mostrou, ó, olha só o que eu estou fazendo. Toda vez que o gerente, o dono da empresa conversa contigo é para falar de um problema. Então o representante ele tem que também ter um departamento de marketing
e o departamento pode ser ele mesmo, mas ele tem que ter dentro da agenda dele o tempo que ele vai falar assim: agora eu vou valorizar o meu produto. Então, assim, são várias coisas que talvez uma live a gente não vai conseguir falar tudo, sabe, Ícaro? Mas tem muita coisa que dá para fazer entre a fornecedora, o cliente e o representante para que isso seja bom para todo mundo. A questão é, tá todo mundo aberto a dialogar sobre isso, a abrir esse assunto e chegar numa conclusão, até para que os representantes aceitem não ter 15, 20 pastas, ter uma quantidade menor. Não estou falando em exclusividade, trabalhar somente para uma, mas ocupar o tempo dele com inteligência e não achar que ele, se ele está tendo preposto, ele está montando uma equipe de venda, se ele tem um call center interno, que isso é algo ruim, valorizar isso e o teu próprio insight sale ser parte do negócio dele também. É possível sim, acho que são formas de fazer isso. Total. Eu acredito que a gente tem 5 minutinhos ainda. E tu quer falar da história cabeluda ou quer dar uma dica para os representantes que estão querendo entrar agora e das empresas que querem contratar representante? Eu acho que para quem quer contratar representante, a gente falou bastante. Para quem está começando na representação, eu vou falar que profissionaliza o teu negócio, tenha uma camisa com uma marca, hoje tem uns negócios bem legais, assim, ó, que tu coloca a tua logo com um Uhum. imã e tu consegue colocar em qualquer camisa. Faz aqui tem uma logo aqui no fundo, sabe? Cria uma identidade de marca, profissionaliza o teu Sim. negócio, sabe? Não tem a tua representação como sendo teu nome. É muito comum o representante colocar ADC Representação, que é Adriano da Cunha, sabe? Uhum. Então, assim, cria um nome fantasia mesmo, porque senão você vai ser refém e você não vai conseguir colocar a equipe de vendedores para trabalhar junto contigo. Vai Total. todo mundo procurar pelo teu nome. Se você tem lá o escritório jurídico Alencar e associados, vai todo mundo procurar o seu Alencar. Se Uhum. você tem uma barbearia do Davi Benevides, vai todo mundo procurar o Davi. Você vai ter dificuldade de gerar autoridade em cima da equipe. Então, o mesmo vale para o representante. A história, acho que cabeluda, ela é muito simples e rápida. Meu storytelling é o seguinte: um representante convida um cliente dele, aqui do Ceará, para ir lá para São Paulo, para participar de uma feira, apresenta esse possível novo cliente que faz parte da carteira do representante, né, de várias outras empresas que ele representa para a empresa, apresenta, ó, esse aqui é um cliente, ele é potencial, vamos trabalhar junto, a gente vai colocar ele aqui dentro para comprar de vocês também a partir de agora, ele está conhecendo aqui todo o mix de produto, e a gente sai daquela maravilhosa visita das costas e vai para o próximo stand, tomar um cafezinho Uhum. e adquirir conhecimento e todo o network que uma feira proporciona. E o cliente, muito parceiro, pega o telefone e fala assim: olha só, acabei de receber uma mensagem, estão me dando um valor promocional se eu comprar direto deles. Não acredito, velho. É sério. Puta merda. Se, se cair, se cair engajamento para esse palavrão, é teu, não é meu, tá? Não, você não falou o nome de Não, tô ninguém. Mas, falando da cara, não puta deixou nem merda tu que tu sair da meteu aqui. feira. Nem sair da feira. Aí tu pergunta assim, de que forma que o representante vai abraçar as empresas que ele trabalha, desse jeito? Não, não tem Vão como. ser concorrentes. Não, a gente não vai ter um ecossistema forte diante disso. Até careca ficou cabeludo nessa história. Rapaz, mas foi foda, viu? O cara não esperou nem sair da feira. É triste, mas é verdade. Então, assim, é esse mercado que a gente precisa reorganizar, sabe? É sobre isso, sabe? É sobre colocar um call center para recuperar inativo. Tá bom, mas recupera inativo e joga para o representante finalizar a venda. Ah, o teu representante não está finalizando? Bora capacitar ele. Ah, não é porque não tem estrutura? Pô, bora montar uma estrutura então a quatro mãos para isso. Mas, enfim, assim, a não ser que sejam produtos muito diferentes, sabe? Que um você vai vender direto e não vai conflitar com o do representante. Mas no final das contas, tu vai vender, inclusive, para os leads que ele que jogou lá dentro, o e-mail que jogou lá dentro. Hoje tem representante que está cadastrando e-mail errado da empresa para o fabricante. Que é pro cara não ter contato. Que ponto a gente chegou, né? Aí é uma falta de confiança, né, que complica, porque, meu amigo, se nem o representante confia na empresa, nem a empresa confia no representante, aí depois assim, é por isso que esse canal tá morrendo. Não, meu amigo, tá todo mundo trabalhando errado. Não, e assim, o culpado é o representante que está fazendo isso, a empresa que não passou confiança, e, e às vezes a empresa passa a confiança, mas o representante já apanhou tanto de troca de geração, ou de consultoria, ou de contratação de um gerente novo, que quando muda, simplesmente tudo que ele entregou é usado contra. Então, não existe
quando o representante encontra uma empresa que tem uma cultura que sobressai as pessoas que estão lá dentro, isso é claro, fica muito mais fácil para ele. E da mesma forma o representante também, tá? É, as empresas se sentem muito à vontade quando elas olham, colocam na internet lá, venda sem vender a alma. Aparece o Adriano Cunha. Porque a gente entende que o representante não é o vendedor. O representante é o cara que vai fazer negócio o tempo todo. Então, a gente recebe propostas, às vezes, ou recebia, no sentido de, pô, empurra essa mercadoria goela abaixo, faz tal coisa, faz aquilo. Eu fico, não é meu perfil. É tão gostoso você vender um elástico personalizado, por exemplo, o cliente deixar tu escolher a arte que vai colocar, a combinação de cor. Se tem um fio ruim, tá lá na empresa, tipo assim, uma cor que saiu de moda, a gente sabe que vai usar ele num friso de elástico personalizado, que não vai atrapalhar. Tu consegue ajudar os dois ainda, quando os dois confiam no teu trabalho. Perfeito. Acredito que está dando a hora. Adriano, gostaria de agradecer, né? Essa uma hora que ficamos juntos. Cara, que lindo, viu, tua história. E obrigado por esclarecer, porque eu acredito que seja a dúvida de muita gente, né? Tanto que tem empresa e queira contratar um representante, como o pessoal que está aí sem saber o que fazer, está pensando em ir para o caminho aí para essa questão comercial de representação. E eu acredito que essa live vai ajudar muita gente. Então, eu gostaria de Pô, muito agradecer. legal. Obrigadão, viu, meu irmão? E Pô, até Ícaro, a muito próxima. obrigado. Vou deixar aqui rapidinho. Eu tenho um acompanhamento para representantes, não é mentoria gravada, não é nada disso. A gente acompanha o representante, manda as informações que tem, a gente vai mostrando para ele o que ele precisa fazer, qual é o passo, se ele vai contratar alguém, se ele mesmo vai fazer. Então, assim, representante que já é macaco velho e quiser fazer isso a quatro mãos junto comigo, conte comigo. Quem está começando também, tá bom? A gente faz isso aí com todo amor e carinho. Ícaro, Show de bola. obrigado pela live aí, parabéns pela iniciativa nesse empreendedorismo. Um beijo no coração Tamo e fica junto. na Tchau, paz. tchau.